Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Posto pagará R$26 mil de indenização após abastecer carro com combustível trocado. Mais informações com o repórter Vitor Sabe. A terceira Câmara Civil do TJ manteve sentença que condenou o posto de gasolina ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$26 mil, em favor do proprietário de um veículo Land Rover Freelander. Ele foi obrigado a substituir diversas peças do carro após vê-las danificadas, em razão do frentista ter abastecido o tanque com etanol ao invés do diesel. O posto alegou que por diversas vezes tentou acertar a situação e arcar com os prejuízos, mas que as negociações não foram aceitas pelo autor. Sustentou ainda que o dono do automóvel optou por serviços mais caros do que os necessários, argumentação rebatida pelo autor, ao informar que a troca das peças partiu de determinação da fabricante, baseada em boletim técnico. Se essas medidas não fossem adotadas, acrescentou, a fabricante do veículo reduziria o período e a extensão da garantia ofertada. A desembargadora Maria do Rócio Luz Santa Rita, relatora da matéria, confirmou a decisão de primeiro grau. A decisão foi unânime. Município indenizará a família por violação de túmulo e restos mortais em cemitério. Quem tem a informação é a repórter Gabriela Halpe. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça manteve sentença que condenou o município da Grande Florianópolis ao pagamento de indenização por danos morais a familiares de um homem cujos restos mortais foram removidos da sepultura sem qualquer aviso prévio ou notificação por parte da administração do cemitério. Para o relator da apelação, o desembargador Carlos Adilson Silva, o município responde objetivamente pela violação de túmulo e transferência dos restos mortais sem autorização ou notificação da respectiva família. Esse proceder causa abalo emocional nos parentes envolvidos e autoriza a indenização por danos morais. A família, composta de 7 integrantes, receberá R$35 mil por danos morais. Segundo os autos, os parentes desavisados foram fazer visita ao cemitério municipal e prestar sua homenagem ao falecido, quando, para surpresa geral, não encontraram nada no local, além do túmulo violado e, em seu lugar, um carneiro com 3 novos espaços para sepultamento. Para o magistrado, a municipalidade faltou com um dever de vigilância e cuidado na guarda e conservação dos túmulos, já que o cemitério, como bem público, é explorado pela administração direta ou sob o regime de concessão. Os restos mortais do homem jamais foram localizados e entregues aos familiares. A decisão foi unânime. A presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministra Carmen Lúcia, participou nesta segunda-feira em Florianópolis da homenagem do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que nomeou a sala de sessões do Pleno de ministro Teori Zavascki. O magistrado catarinense morreu no dia 19 de janeiro deste ano, aos 68 anos de idade, em um acidente de avião em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro. Outras 4 pessoas também morreram no acidente, cujas causas ainda estão sendo investigadas. Teori era o relator da Lava Jato no Supremo. O presidente do TJ, desembargador José Antônio Torres Marques, lembrou a atuação firme do ex-ministro, que esteve por várias vezes em Santa Catarina. A última delas foi em novembro do ano passado, quando palestrou sobre a judicialização da saúde. A ministra Carmen Lúcia também destacou o trabalho do colega no Supremo. Como juiz, o ministro Teori Zavascki honraria o poder judiciário de qualquer país democrático, de qualquer lugar do mundo. O ministro Teori, disse bem o presidente agora, tinha na sua firmeza de palavras tão pouco propensa a excessos, o que na vida pessoal, na boa risada que ele sabia dar e também na crítica que ele sabia fazer pessoalmente, qualidade que não era demonstrada porque não achava próprio que o juiz devesse se exceder em emoções ou pelo menos demonstrá-la.
Na presença de 2 dos 3 filhos de Teori, Alexandre e Liliana, que também atuam na área do direito, a presidente do STF diz que acredita nas novas gerações. Eu acredito muito na nova geração e acredito que nós, dessa geração que já ultrapassamos os 60, temos a responsabilidade de demonstrar que em cada gesto nosso, em cada ato nosso, nós temos o compromisso com um Brasil melhor, com um mundo melhor, claro, como juízes, com um judiciário muito melhor do que esse que nós encontramos e pelo qual nós lutamos todo dia para que ele se faça melhor para cada cidadão brasileiro. O desembargador João Henrique Blasi, coordenador do Núcleo de Comunicação Institucional, falou da homenagem do Tribunal de Justiça. Sem dúvida, é uma justa homenagem a um ilustre homem público natural de Santa Catarina, que, a bem da verdade, fez-se profissionalmente no Rio Grande do Sul, mas nunca esqueceu os laços de afinidade, de relacionamento que o mantiveram sempre presentes ao estado de Santa Catarina, que inclusive visitou ainda no final do ano passado. Na saída, Alexandre Zavascki comentou a emoção da família com o reconhecimento do trabalho de seu pai. A gente fica bastante emocionado com a homenagem vinda do Tribunal de Justiça do Estado que ele nasceu, que ele tinha muito carinho, embora tenha construído a carreira no Rio Grande do Sul. Tinha muito orgulho, de ser catarinense. Então, acho que as palavras foram singelas e muito profundas. Então, ficamos emocionados com a homenagem. Muito agradecidos aí ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Liliana, a outra filha do ex-ministro, também falou com a reportagem da RNA sobre a homenagem. Nós ficamos muito felizes, É uma forma de dar uma continuidade na vivência do pai, que sempre foi essa vivência jurídica, Foi uma vivência, como a ministra disse, de muito estudo, de muito trabalho, uma vivência muito bonita dentro de tudo isso. Para nós é uma forma de estar com ele, de continuar vivenciando um pouco disso, de que foi a nossa vida ao lado dele também. Presidente do TJ e secretário de Estado da Saúde firmam convênio para ampliar alcance do Núcleo de Apoio Técnico de Santa Catarina. Detalhes com o repórter Vitor Sabe. Em solenidade realizada na última segunda-feira, com a presença da ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, e o secretário estadual de Saúde, Vicente Caro Preso, assinaram um termo aditivo ao convênio que instituiu o Núcleo de Apoio Técnico de Santa Catarina, o NAT-SC, para ampliação da área de atuação. O núcleo é órgão responsável por fornecer subsídios técnicos aos magistrados em ações que envolvem fornecimento de medicamentos por via judicial. Com o aditivo, o projeto piloto, que abrangia as comarcas da Grande Florianópolis, será implementado em Pomerode, Fraiburgo, Urubici, Gaspar, Itapema, Xanxerê, Jaraguá do Sul, Porto Belo e Sombrio. A celebração do termo aditivo é fruto do trabalho do desembargador Ronei Daniele, designado para presidir os estudos e trabalhos para a criação e manutenção de comitês estaduais da saúde pelos tribunais, bem como a especialização de unidade judiciária em comarcas com mais de uma vara da Fazenda Pública. Tribunal de Justiça confirma a condenação de pai que torturou e provocou morte de bebê. Mais informações com a repórter Gabriela Halpe. A segunda Câmara Criminal do TJ, em apelação sob a relatória do desembargador Sérgio Rizelo, manteve sentença que condenou um homem pela prática do crime de tortura seguida de morte contra o próprio filho. O crime ocorreu em 5 de maio de 2016, quando a criança tinha apenas 10 meses de vida em comarca do norte do estado. A pena aplicada pelo juiz na origem foi mantida na íntegra pela Câmara, 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Segundo denúncia do Ministério Público, o réu abusava da autoridade paterna para submeter a vítima a intenso sofrimento físico e mental, consistente em lhe dar violentos chacoalhões e colocá-la em cantos da
residência até que cansasse e adormecesse no chão como forma de aplicar castigo pessoal. O pai também se irritava com a insistência do filho em ficar no colo da mãe. Em apelação, o réu pediu absolvição por insuficiência de provas e reiterou que o filho morreu por conta de uma queda ao chão. Laudo médico anexado aos autos, contudo, derruba tal tese e atesta que a criança sofreu traumatismo craniano, próprio da chamada síndrome do bebê sacudido. Segundo a literatura médica, a síndrome se caracteriza por lesões no sistema nervoso central e hemorragias oculares em crianças abaixo de 3 anos, provocadas por chacoalhamento que não precisa ser prolongado, pode ser bastante breve, conforme os especialistas, e ocorrer apenas uma ou repetidas vezes durante vários dias, semanas ou meses. De acordo com o desembargador Zelo, o comportamento violento do apelante não é caso isolado, pois em seu desfavor foram feitos 5 boletins de ocorrência. A decisão foi unânime. No quadro Entrevista, o repórter Vitor Sabe conversou com a juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Andréa Maciel Pachá, sobre as novas configurações familiares. Confira um trecho da entrevista. Olá, doutora, eu começo perguntando o que é considerado para a justiça uma unidade familiar. Olha, a justiça, felizmente, tem evoluído muito na percepção do que vem a ser uma unidade familiar. Para a gente ter um contexto muito claro disso, basta lembrar que até a Constituição de 88, um homem que tivesse um filho fora do casamento não podia nem registrar esse filho. Ele não era considerado da família. Então, família era só aquele núcleo formado pelo casamento. A família hoje é plural, ela pode ser uma unidade formada pelo casamento, formada pela união estável, formada por uma pessoa que tem um filho, formada por irmãos. Então é uma quantidade, por casais homoafetivos. Então são vários núcleos de pessoas que se reúnem com a intenção de se responsabilizar e de cuidar umas das outras, de prestar alimentos na hora que precisa, de construir um projeto de vida em comum, adquirindo patrimônio e, especialmente, cuidando solidariamente dos membros que integram esse núcleo familiar. O Estatuto da Família, que é um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, determina que as famílias brasileiras sejam compostas por um homem e uma mulher casados ou em união estável. Na opinião da senhora, essa visão de família não está ultrapassada? Esse projeto que tramita no Congresso é um retrocesso gigante perto da multiplicidade de direitos que nós adquirimos até aqui. A Justiça, na maioria das vezes, em se tratando de direito das famílias, tem se antecipado à legislação. É por causa de um provimento administrativo do CNJ que os homossexuais podem se casar. É por causa de decisões judiciais reiteradas que a união estável foi reconhecida na Constituição de 88. Os filhos hoje são todos iguais, não há mais diferença entre filhos do casamento, filhos adotivos ou biológicos. Então, a família tem evoluído de uma forma muito plural, muito generosa, muito ética, e a Justiça tem acolhido essa demanda. Quando você vê um projeto de lei na contramão da realidade, parece que o que existe é um abismo entre o que a sociedade vive e o que o Congresso pretende votar com essa legislação. Mesmo porque, se você for na pesquisa do IBGE, você vai verificar que mais da metade das famílias brasileiras não tem essa Constituição. Grande parte das famílias são monoparentais, são mulheres que criam seus filhos sozinhas, são avós que criam os netos. Então, é a contramão da realidade. A expectativa é que o Congresso tenha a serenidade para perceber que os direitos nunca devem ser de menos, devem sempre ser de mais. A íntegra da entrevista pode ser acompanhada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Vitor Sabe. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.